presidente Fábio Mota, com sua inteligência, teve calma, tranquilidade da permanência do treinador, e o Vitória tem tudo para conseguir hoje um grande feito, não só, né? Hoje não vai ser campeão hoje, mas não só subir para a primeira divisão, como ser o campeão inédito na vida do clube. Vitória que tem mais de 100 anos de tradição, Vitória pode ser campeão inédito e vai ficar para a história. Nenhum presidente conseguiu ter um título nacional do nosso futebol brasileiro, e o Fábio Mota vai ficar para a história. Aqueles que mandaram mensagem de morte, eu lembro, aquele torcedor babaca, né? Babaca, torcedor vagabundo, que mandou mensagem para a família do cara. O cara iria desistir do trabalho todinho, ia ser jogado fora, mas o cara foi persistente, confiou no trabalho do seu elenco, da sua diretoria, que o Fábio Mota também não trabalha só. E tá aí o Vitória, deu frutos, e tá dando frutos, e com fé em Deus vai ser campeão da segunda divisão. E o principal divisor de opiniões do Vitória é quando naquela era de Paulo Carneiro, que a metade da diretoria tinha os puxa-sacos de Paulo Carneiro, que tentava tumultuar o ambiente da diretoria de Fábio Mota, que era só para bagunçar, mas o Fábio Mota conseguiu botar aquele bando de purgantes para fora, que só fazia tumultuar o ambiente do Vitória, e se uniu, fez uma diretoria que está todo, eu acredito que esteja todo mundo colado com ele, juntamente com o Léo Condé, e estruturar a equipe do Vitória. Hoje o Vitória é uma equipe bem estruturada, jogadores conscientes, a torcida tá colada, está ajudando, então o Vitória tem tudo para alcançar o objetivo, que é subir de divisão e disputar o campeonato da brasileiro da Série A, se Deus quiser, e o ano que vem, galera. E após, já vou dar uma notícia aqui rapidinho, que eu tava falando aqui em relação ao encerramento da rodada. Após o encerramento dessa rodada, 27ª rodada, a briga contra o rebaixamento ficou ainda mais acirrada. O Internacional, 12º colocado, tem 32 pontos. 2 acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos. O Goiás, 18º, também tem 30 pontos. O mesmo caso tem o Vasco, o primeiro time fora do Z4. O Cruzeiro caiu para 15º com 31 pontos. Enquanto o Corinthians, que assumiu o 13º lugar, com 32 pontos. E de acordo com o site aí, o Bahia agora tem 18% de risco de ser rebaixado para a Série B. Praticamente empatado com o Corinthians, que tem 19%. O Cruzeiro aumentou a sua chance com a queda para 32%, enquanto o Vasco deixou o Z4 e aparece como 34%. Dentro da zona aparece Santos, Goiás, o Curitiba e América de Minas, ambas que já estão praticamente rebaixados, galera. E na sua matéria, eu fui buscar aqui, eles consideram que 6 clubes grandes aparecem ameaçados de rebaixamento para a Série B. E os 6 clubes grandes, que tem uma lista aqui de 11, que você já citou, é América Mineiro, vamos por parte, América Mineiro, Curitiba, Santos, Goiás, Vasco da Gama, Cruzeiro, Corinthians, Bahia, Internacional e São Paulo. Mas eles consideram time grandes esses aqui: Santos, Vasco da Gama, Cruzeiro, Corinthians, Internacional e São Paulo. Mesmo com essa estrutura, esse suporte do Grupo City, que foi montado esse ano no Bahia, o Bahia não está sendo considerado pela imprensa do sul do país como um time grande do nosso futebol. Então é isso que acontece. Eles ainda continuam com preconceito em relação ao nosso futebol nordestino. 18h21. Daqui a pouquinho temos áudios aí, né? Daqui a pouquinho temos áudios, mensagem. 18h21 e o Grupo City quer construir novo CT perto do aeroporto para o Bahia. Preocupado com a distância e segurança de utilizar o CT Evaristo de Macedo em Dias Dávila, o Grupo City pretende construir um novo centro de treinamento para o Bahia, que seja mais próximo do aeroporto de Salvador e da Arena Fonte Nova. O tema foi motivo de reunião nessa semana entre o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, com o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e outros secretários do governo da Bahia. A intenção é contar com a ajuda estadual para encontrar um terreno que seja próximo ao aeroporto de Salvador, o que pode compreender bairros, de Salvador e Lauro de Freitas. O Bahia já é o dono do Fazendão, centro de treinamento localizado em Tinga, e que engloba os critérios relacionados à distância,
No entanto, o objetivo do Grupo City é construir um equipamento com padrão internacional e o Fazendão não tem o tamanho necessário para as necessidades de construção. Também não existe possibilidade de expansão. Em 2020, Bahia inaugurou o CT Evaristo de Macedo, equipamento moderno e amplo, que conta até com um hotel. No entanto, a logística não tem sido fácil. E somente neste ano, os jogadores Everaldo e Raul Gustavo sofreram acidentes na rodovia que dá acesso ao local. Existe preocupação com segurança e a comunidade para os atletas e comissão técnica. Então tá aí, tá vendo aí o Grupo City a possibilidade de fazer o CT de treinamento perto do aeroporto, né? Um lugar mais viável, né? Mais visto para a população, e seria ideal, né, Zezito? Não, mas o principal problema é que o CT do Bahia, que fica praticamente dentro da cidade de Camaçari, praticamente não, fica dentro da cidade de Camaçari, e os jogadores têm problema de locomoção. Por quê? Porque cada um vem de carro, aí é engarrafamento, a estrada tem um trecho que é perigoso. Já tiveram, me parece que 2 acidentes com jogadores do Bahia nesse percurso, 3 com jogadores do Bahia nesse percurso. E seria interessante o Bahia manter o CT de Camaçari, esse CT novo, para a equipe de base, para outras atividades, e tentar reformar ou readquirir o Fazendão, que ficava em um lugar privilegiado, um pouco afastado de Salvador, mas um lugar já mais fora do centro, e daria mais condição para o Bahia treinar muito mais fácil, perto da Fonte Nova. Então, no deslocamento de jogo, tudo isso influi na hora de pensar na construção de um novo CT, galera. Tá aí, vamos lá aos nossos comerciais, Gabriel Santana. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duín em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta, 18 horas 29 minutos, 18 e 29. E hoje, vocês aí, né, vocês daqui de Conceição do Jacuípe, hoje quem está aniversariando é ela, nossa cidade. 62 anos de emancipação política de Conceição do Jacuípe. Parabéns, Conceição do Jacuípe, a mais conhecida Birimbau. Sinta-se abraçada aí por todos nós, daqui da população de Conceição do Jacuípe. Parabéns, vocês que moram aqui em Conceição do Jacuípe. Muitos anos de vida para essa grande cidade daqui de Conceição do Jacuípe, que nos aceitaram aqui também com a nossa programação Esporte Entre Amigos. Parabéns a você, Maguila San, né, que nos convidou, fez o convite, fazer parte daqui desse grupo da Rádio Mix Bahia. E a prefeita Antônia Yoshida, né? Tânia Yoshida. Então, parabenizar a esse grupo maravilhoso. Parabéns, Conceição do Jacuípe, 62 anos de emancipação política. 18 horas 30 minutos. 18 horas 30 minutos e temos áudio, né? Vamos lá, colocar o áudio aí. Vamos lá, novamente estou de volta aqui, Ronaldo Alves, sem poder aparecer hoje aí na bancada, mas ouvindo, ligadão aqui no programa Esporte dos Amigos. Falando da Série B, né, galera? Quem diria? O Atlético Goianiense tá ali, subiu, ganhou 3 jogos seguidos, tá ali, atrás do Vitória, perseguindo o Vitória. A diferença baixou para 3 pontos do Atlético Goianiense. O Vitória tem que tomar cuidado, que esse time aí é perigoso, esse Atlético Goianiense. Que todos imaginavam que seria o perseguidor do Vitória seria o Sport Recife, não. Agora é o Atlético Goianiense e é problema. O Sport e o Vitória que se cuide. Em questão dele estar na Série A, já está. A questão é o título. Se ele vacilar, ele perde o título para o Atlético Goianiense. Abre o olho, Vitória. Abre o olho, viu? Boa noite, Esporte Entre Amigos. Que legal, cada vez fica esse programa, viu? Nailton Santana, o comandante, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego. Que galerinha massa. Mas, Galego, vou dizer uma coisa, você falou várias vezes, foi testemunha viva disso aí, a respeito do Bragantino, viu? Você falou várias vezes, cara. Realmente está fazendo uma excelente campanha. E é SAF, viu? Você viu o Botafogo lá em cima,
A primeira colocação é SAF. O segundo colocado, o Bragantino, é SAF. Tem lá embaixo que são SAF também que estão ruins, mas é uma prova viva que a SAF vai ter futuro do Brasil, né? E a rodada ajudou o Bahia. O Bahia amanhã que se ajude, faça seu dever de casa e vá se afastando cada vez mais dessa zona perigosa do rebaixamento. É isso aí, um grande abraço a todos. Tá aí, né, Carlos? Um abraço, nego. Um abraço, tudo de bom pra você e sua família. Carlos Rosa. Pois é, a gente aqui, rapaziada, a gente não tem medo do que diz, não. A gente fala a verdade. É só falar a verdade. Agora fica esses caras lá embrulhando lá um bocado de coisinha, tapando o sol com a peneira pra colocar. A gente sabe, todos nós sabemos que o Flamengo é Mengão, que o Vasco é Vascão, que o Botafogo é Fogão, né? Que o Fluminense é pó de arroz. Mas eles esquecem que tem times aí, como você falou, é SAF, o Bragantino, que tá disputando um lugar ao solo. E a SAF é o futuro, né? Do nosso futebol brasileiro. É a salvação do nosso futebol brasileiro. Então o Bragantino vem fazendo grandes campanhas, né? Vai aí cavalgando isso aí, ó, aos pouquinhos, e tá colhendo o que ele plantou. O Red Bull Bragantino tá colhendo o que plantou, e pra mim vai ser o vice-campeão, porque eu acho que o Botafogo vai ser o campeão brasileiro, e o vice-campeão ele não vai ser Flamengo, não vai ser Palmeiras, vai ser o Bragantino, meu amigo Carlos Rosa. 18 horas e 34 minutos. Falar aqui do jogo de hoje, do Vitória. Para o jogo de hoje, o técnico Léo Condé pode contar com o seguinte time: Lucas Arcanjo, aí depois vem Railan, Camutanga, João Vitor e Edson Lucas. O meio campo com Dudu, o Matheus Trindade, Rodrigo Andrade e Mateuzinho. E o ataque com Oswaldo, Yuri Castilho e Léo Gamalho. Então o técnico Léo Condé está mantendo a mesma equipe, está mantendo o mesmo padrão. E eu acredito muito, Galego, na vitória, no triunfo do Vitória hoje, nesse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa vai a campo com o Luiz Daniel, Lucas Mota, Ícaro, Gustavo Henrique, ou Rafael Jensens, e Pará, Claudinei, o Michael, o Micael, Ferreira, Robinho, Pimentinha, o Riquelmo e Henrique, Vitinho e Ítalo. O time do Sampaio Corrêa, a diferença, todo desmantelado, né? Muitas dúvidas. Pimentinha talvez volte, talvez não, mas o time do Vitória aqui, essa escalação é o time ideal, com a exceção aí do João Vitor, que não é titular, o titular é o Marcos Leonardo, mas é o time ideal que o Condé ele conseguiu montar quase que no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então o time que vai levar o Vitória ao título da competição, isso sem sombra de dúvida. O Ronaldo Osso falou do Atlético de Goiás, com certeza, Ronaldo. Para o acesso não corre risco. Corre risco aí pro título. Nas últimas 12 partidas do Atlético de Goiás, venceu 10. O Atlético de Goiás. E venceu o clássico de ontem contra o Vila Nova. Então, o Jair Pereira, que vem fazendo um grande trabalho lá no Atlético de Goiás, né? Das 12 últimas partidas, o Atlético de Goiás venceu 10. Mas acredito que o Vitória vai sair de hoje, do Castelão, com um grande resultado. O Vitória vai ser o campeão da segunda divisão. 18 horas 36 minutos, 18 horas 36 minutos. Mandar um abraço aqui a meu amigo. Tem que mandar um abraço especial ao meu amigo Formiguinha e meu amigo Baldo. Alô, Baldo, Sigipio, Formiguinha. Esses caras aí que são torcedores fiéis do Rubro Negro Baiano. E tá aí pra poder, contando as horas, né? Para o jogo de agora e também para o título do Baianão. Vou dar uma informação aqui, ouvintes. Festival de Prêmios nesse domingo, dia 22 de outubro, às 15 horas, em prol da cirurgia de José Antônio dos Santos. Responsável José Antônio dos Anjos, Juvan. Cartela R$5, local Praça do Mercado, aí em Humildes. Venha e traga a sua família. O primeiro prêmio, temos aqui 2 cascos de gás de botijão vazio. O segundo prêmio, um ventilador. O terceiro prêmio, um liquidificador. O segundo prêmio é um ventilador e um liquidificador. O terceiro prêmio, um liquidificador, mais 3 pacotes de cerveja. No quarto prêmio, temos aqui 5 pacotes de cerveja e um liquidificador.
E no quinto prêmio, uma poupança de R$500. Então a comunidade, né, tá ajudando o nosso amigo José Antônio dos Anjos, conhecido como Juvan, que vai passar por uma cirurgia, e a comunidade tá aí, né, nesse amor próximo. Domingo agora, dia 22 de outubro, na Praça do Mercado, cartela apenas R$5. Atrás do Mercado de Humildes, na Praça do Mercado de Humildes, tá falando aqui o Gabriel Santana. 18 horas e 37 minutos, tem alguma coisa, Zezito? 18h37, pulou agora, 18h38. Lateral do Vitória intensifica a transição e deve votar contra o Juventude. Em fase final de recuperação da lesão anterior da coxa, o lateral direito Zeca segue como desfalque no Sport Clube Vitória e não enfrenta o Sampaio Corrêa nessa sexta-feira às 19 horas no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. O clube informou que o jogador vem intensificando a transição e a tendência é que seja liberado para jogar contra o Juventude na 34ª rodada, dia 29, no Barradão. 18h38, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, em alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. 18 horas 43 minutos, 18 horas 43 minutos. Tô sabendo que Carlos Rosa tá comendo aí, né, um bolo, né, na sua residência em comemoração ao aniversário de Conceição do Jacuípe. Carlos Rosa tá aí, né, blindando esse aniversário de hoje da nossa querida Conceição do Jacuípe, hein, Carlos Rosa, você e sua família aí e toda a população de Conceição do Jacuípe, aquele abraço. 18h44, mande seu áudio, mande sua mensagem para o zap daqui da nossa rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewatsapp é o 75998659632 ou 981541406. Vamos lá, temos zap. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos, Jailson Santos, Zezito Oliveira e toda a bancada, alô, Maguila-san. Estou vindo aqui parabenizar a cidade de Conceição do Jacuípe pela sua emancipação política, aniversário da cidade, o quanto é importante ser uma cidade. Humildes poderia ser uma cidade, mas infelizmente não é, né, rapaz? Então você vê a importância de ser cidade, de ter uma pujança, de ter o seu povo, a sua gente aí com investimento próprio, com recurso próprio, com a sua prefeita, Tânia Yoshida, que faz um trabalho belíssimo nessa cidade. Parabéns, Conceição do Jacuípe, e só agradecer a todos vocês por receberem a gente do programa Esporte Entre Amigos, né? De braços abertos, de coração. Que legal, rapaz. Parabéns, galera. Felicidades mil. Pois é, Nailton Santana, e vamos ter agora o comentário do nosso amigo Wildes Oliveira. Os comentários de Wildes Oliveira. Boa noite, equipe do programa Esporte Entre Amigos. Mais uma rodada encerrada e a reta final do campeonato se aproximando. Na rodada de ontem, nenhuma surpresa. Antes da bola rolar, talvez o Fluminense teria mais chances de vencer o Corinthians. Até onde dura a motivação dos jogadores do Corinthians, eu não sei dizer, pois, depois que vazou a lista de dispensa, não sei como está o relacionamento do Mano Menezes com a panela do Coringão. Já já a coisa fica insustentável. O Flamengo voltou a vencer na estreia do seu novo treinador, o Encantador de Serpentes. Nunca vi um time contratar tão mal como o Mengão. Há quem gosta. Para mim, não passa de um falastrão, um Hélio dos Anjos melhorado. Para quem não lembra, ele foi quem convocou o terceiro goleiro do Cruzeiro para os amistosos da seleção. Um tal de Brazão, Gabriel Brazão, e que pouco tempo depois foi vendido para o Parma da Itália. Você lembra disso, Ronaldo? O que será que aconteceu nessa história? Muita grana. Vamos ver até onde os medalhões do Flamengo vão aguentar o chato discurso do Encantador de Serpentes. Mais uma rescisão milionária à vista. Essa é a minha opinião. Meus amigos, fazer comentários depois do jogo é fácil. Tem comentarista de grandes emissoras que trocam de opinião pelo menos 3 vezes e durante uma partida de futebol. Aqui com as feras do programa, não.
comentamos aquilo que é fato. Não ficamos em cima do muro. Zezito, você que enxerga além do lance, anota aí no seu caderno o meu palpite sobre o final. E depois, final do campeonato, e depois me cobra no final. Os 4 rebaixados: América, Coritiba, Goiás e Cruzeiro. Posso até errar, mas não fico em cima do muro. Não jogo pra torcida. Abraço. Tá aí, meu amigo Wildes Oliveira. É isso aí, Wildes. Aqui, pau que dá em Chico, daí Francisco. Meu amigo Wildes Oliveira, diretamente aí de Goiânia. Ronaldo Alves já passou aqui a rodada da Copa da Amizade, 18 horas e 48 minutos. Temos aí o primeiro jogo às 9 horas, São João e F do Cristóvão. Flamengo, deve ser Flamengo do Cristóvão, E 10h30, Doce Mel e São Gonçalo, Estádio Bispão, no Pau Seco Mildes. Após os jogos, teremos música ao vivo. Então tá aí, jogaço de bola, 2 jogos bons aí no Pau Seco, Zé Zito Oliveira. E após vencer o Internacional pelo placar de 1-0, o Bahia tem mais um compromisso em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Neste sábado, o Esquadrão recebe o Fortaleza às 18h30 na Arena Fonte Nova pela 28ª rodada. E o Esquadrão, que ocupa o 13º lugar com 31 pontos, só 1 ponto acima da zona do rebaixamento, enquanto o Leão do Pici aparece na 7ª colocação com 42 pontos, brigando por uma vaga no G6. E quem apita o duelo de sábado é o árbitro Rodrigo José de Lima, de 36 anos, que é natural de Pernambuco. A CBF designou como assistentes a paulista Neuza Inês Bach, que é árbitra FIFA, e o pernambucano Francisco Chaves Bezerra Júnior, e o 4º árbitro será o baiano José Reis de Jesus Júnior. Na arbitragem de vídeo, o responsável será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, árbitro FIFA, auxiliado por Flávio Gomes Barroca, Alisson Sidney Furtado e Cláudio José de Oliveira. Galego, uma partida de futebol hoje tem mais árbitros do que jogador, né, velho? Muitos árbitros, auxiliares, enfim. Antigamente eles chegaram a colocar atrás dos gols, né? Do travessão ali. Mas por aí a tecnologia, cada ano que passa, tá ficando mais moderna. Agora só uma curiosidade aqui que o torcedor deve ter. Deve ser um custo horrível que a CBF tem só com a arbitragem, né, velho? Com certeza, Zé Zito Oliveira. E Bahia não vencia 2 jogos seguidos na temporada desde maio. O Esporte Clube Bahia ganhou uma sobrevida nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, após triunfo sobre Goiás, 6-4, lá em Goiás, e Internacional, 1-0 na Arena Fonte Nova. Com esses 6 pontos, o Esquadrão saltou para o 14º lugar, com 31 pontos, mas segue com apenas 1 ponto de distância para a zona de rebaixamento, que tem Santos e Goiás com 30 pontos em 17º e 18º. A última vez que havia vencido 2 jogos seguidos foi em maio, quando derrotou o Vasco por 1-0 no estádio de São Januário, o Curitiba por 3-1 na Arena Fonte Nova, pelas rodadas 3 e 4 do Campeonato Brasileiro. Depois dessas vitórias, o Bahia chegou a marcar 2 sequências negativas de 8 jogos sem vencer, contando jogos pela Série A e a Copa do Brasil, aumentando a pressão sobre o técnico Renato Paiva, que acabou pedindo demissão. Então tá aí, acredito que a 3ª vitória virá amanhã, né, Zezito Oliveira e torcedor? Com certeza. E o Fortaleza, que é o calo no sapato do Bahia, ele vem com 2 desfalques confirmados para o duelo contra o Bahia. O lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o meio-campo Iago Pikachu levaram o 3º cartão amarelo na derrota de 1-0 para o Vasco da Gama na última quarta-feira e cumprem suspensão automática. Então é mais uma vantagem para o Bahia. O Fortaleza vem faltando 2 titulares. Eu espero que dessa vez, porque o Fortaleza é um verdadeiro calo no pé do Bahia, mas eu espero que dessa vez o Bahia se saia bem. O Iago Pikachu é um desfalque importante. Toda vez que ele entra na equipe do Fortaleza, ele mete gol, dá assistência. É um cara super inteligente, o Iago Pikachu. 18h52, e o atacante do Bahia integra a seleção da 27ª rodada do Brasileirão. Autor do gol que garantiu o triunfo do Esporte do Bahia por 1-0 sobre o Internacional na última quarta-feira,
na Arena Fonte Nova. O atacante Biel entrou na seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogador recebeu 8.0, de acordo a análise do SofaScore. Com o triunfo, o esquadrão chegou aos 31 pontos e saltou para 14º lugar, mas segue a 1 ponto do Z4. A seleção, para quem tem, né, que gosta de saber a seleção, ficou com João Ricardo do Fortaleza, Saraiva do Atlético Mineiro, Beraldo do São Paulo, Esquivel do Atlético do Paraná e Ayrton Lucas do Flamengo, Ranieri do Cuiabá, Coelho do Atlético Paranaense e Lima Fluminense, Biel Bahia, Eduardo Sacha do Bragantino e Hulk do Atlético Mineiro. Tá aí o atacante Biel, que vai ser titular amanhã no jogo contra a equipe do Fortaleza. 18 horas e 53 minutos, 18h53. E Bahia vê risco de rebaixamento diminuir após a 28ª rodada da Série A. Depois de 6-4 diante do Goiás, o Sport Clube Bahia emplacou o segundo triunfo ao vencer o Inter. Foi aos 31 pontos, ganhando 2 posições na tabela de classificação da Série A, saindo da 16ª para o 14º lugar, superando o Santos, que perdeu para o Red Bull Bragantino, e o Cruzeiro, derrotado pelo Flamengo. Após o encerramento da 27ª rodada, a briga contra o rebaixamento ficou ainda mais acirrada. O Internacional, 12º colocado, tem 32 pontos, apenas 2 acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento com 30 pontos. O Goiás, o 18º, também com 30 pontos, mesmo caso do Vasco, o primeiro time fora do Z4. Cruzeiro caiu para 15º com 31 pontos, enquanto o Corinthians assumiu o 13º lugar com 32 pontos. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Bahia agora tem 18% de risco de rebaixamento para a Série B, praticamente empatado com o Corinthians, que tem 19%. O Cruzeiro aumentou a chance de queda para 32%, enquanto o Vasco, que deixou o Z4, aparece com 34% dentro da zona. Aparece Santos, 35%, Goiás, 39%, e os Lanterna Curitiba, praticamente rebaixado, 97%, e o América, 99%. Tá aí, Bahia tá com 18% aí, eu não acredito que o Bahia vai ser rebaixado não, viu, Zezito Oliveira? Com certeza, galera. E o Bahia vê o risco de rebaixamento diminuir após a 28ª rodada. Então, isso é uma boa notícia para o torcedor do Bahia. Então, vamos esperar que isso aconteça, porque o Bahia não merece estar no lugar que está não, porque essa torcida é enorme e você vê todo jogo, 30, 40 mil na Fonte Nova, então o Bahia não merece estar nesse lugar, galera. Com certeza. Vamos dar uma notícia aqui que tá pegando todo mundo aí, né? Aquela expectativa, todo mundo curioso para saber qual vai ser o final da novela entre Palmeiras e Bruno Henrique. Palmeiras insiste por Bruno Henrique e dá nova cartada para convencê-lo ao deixar o Flamengo. O Palmeiras deu uma nova cartada no início dessa semana para seduzir Bruno Henrique a deixar o Flamengo e se transferir no início de 2024 para o Verdão. É muita grana. Como o GE publicou, o Clube Paulista apresentou uma oferta de 4 anos de contrato com salários e luvas que fariam ser um dos atletas mais bem pagos do elenco. Então é muito dinheiro, né? O Bruno Henrique, mais de 2 milhões de reais por mês. Vamos lá, tem Ronaldo Alves aí, né? Boa noite, equipe do programa. Vamos lá, novamente estou de volta aqui, Ronaldo Alves, sem poder aparecer hoje aí na bancada, mas o Vini ligadão aqui no programa Esporte Entre Amigos. Falando da Série B, né, galera? Boa noite, Esporte Entre Amigos. Já foi, Ronaldo? Não tem mais? Acabou? Ele ia falar da Série B. Série B que tem um jogo hoje. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Infelizmente estou ausente hoje aí, né? Mas acompanhando aqui, direitinho aqui na caixinha, como diz o menino, no celular, né? O amigo galego, Jailson Santos, e Zezito Oliveira, que acho que não pôde vir também, né? Teve algum problema. Eu estava observando, Jailson, você comentou muito bem aí em relação a isso aí. O Bragantino é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Atrás do Botafogo. Outrora, aí uma pessoa chegou para mim, um torcedor do Bahia, e disse: rapaz, tem que tirar essa parceria do Bahia com o City. Tem que tirar isso, tá prejudicando o Bahia, tá isso, tá aquilo, entendeu? As pessoas que não tem muito assim entendimento no futebol.
nem tão pouco em SAF. Repare que as duas equipes que estão ali na ponta do Campeonato Brasileiro são duas equipes que é SAF. Tanto o Botafogo, com a 77, e o Bragantino, que é a Red Bull, né? Então você vê que não é nada daquilo do que se fala em relação à SAF. É aquilo que a gente fala. Inclusive, nosso amigo Baldo deu outro dia aí uma entrevista falando sobre isso. É questão de tempo. O Botafogo, para conseguir chegar onde está, ele penou também. Passou pela Copa do Brasil, não classificou. Não classificou no Carioca, né? Então é preciso ter paciência. O Bragantino vem batendo aí um bocado de tempo aí também para conseguir o que está conseguindo agora, que é o vice-campeonato brasileiro. Se vai manter, a gente não sabe. Se o Botafogo vai manter também, a gente não sabe. Mas é preciso ter paciência, gente. Ter paciência, viu? E vamos acordar, gente. Vamos acordar. O Bragantino é o vice-líder, ninguém fala. Se fosse um Vasco, um Flamengo, um Palmeiras, que está aí perdendo, já perdeu 4 jogos seguidos, a torcida está pavorosa com o Palmeiras. Se fosse um desses aí, a mídia estava lá, tá ali, é vice-líder, vai chegar, vai ser vice-campeão, tá indo atrás do Botafogo, mas é o Bragantino, que ninguém fala nada, ninguém diz nada. Então, o torcedor do Bahia, as outras SAF também, como o próprio Vasco, vamos ter paciência. Eu sei que é difícil porque nós somos, nós queremos a coisa mais rápida possível, imediata, mas não é assim que funciona. Olha aí o espelho dos dois times que tá liderando o Brasileirão. Duas SAF. Beleza, meu amigo Galego? Boa noite a todos e com Deus. Um abraço aí para Rosevaldo, o nosso amigo Carlos Rosa, né? Que não pode esquecer desse cara que tá aí todo dia mandando mensagem. Um abraço a todos, bom final de semana e fique com Deus. Com esse depoimento do meu amigo Ronaldo Alves, vamos encerrar também o programa aqui, né? Muito boa noite a todos vocês. A nossa querida Birimbau, 62 anos da nossa querida Birimbau. Boa noite e fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite e parabéns para nossa querida Birimbau. Que Deus lhe dê muito ano de saúde. Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.